Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar passo a passo como a gente trabalha e configura os hiperparâmetros dos algoritmos de criação de modelos de machine learning. Eu vou ensinar para vocês passo a passo como configurar os hiperparâmetros de 5 algoritmos diferentes e como fazer a criação automatizada desses modelos preditivos juntando todas essas combinações de hiperparâmetros, gerando mais de 7.000 modelos preditivos. É isso mesmo, mais de 7.000 treinamentos de modelos preditivos. Então bora lá aprender, vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Bora começar aqui e botar a mão na massa. A gente vai treinar mais de 7.000 modelos preditivos de machine learning. É isso mesmo, mais de 7.000 modelos preditivos e você vai ver que não é complicado. Eu vou trazer algumas funções e vou automatizar algumas coisas para vocês verem. Vou fazer tudo bem passo a passo. A gente vai utilizar 5 algoritmos diferentes e vamos fazer diversas combinações de hiperparâmetros com cada um desses 5 algoritmos. A gente vai utilizar o Random Forest, o SVM, o KNN, o Naive Bayes e algoritmos de regressão logísticas, todos do Scikit-Learn e tudo bem passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar os nossos pacotes. Aqui estão as bibliotecas que a gente vai importar, cada um com seus modelos preditivos. A gente também vai importar o arquivo de dados e vai fazer uma normalização desses dados. Mas antes da gente começar aqui a importar e já ver o nosso conteúdo, só quero fazer uma observação. Aqui eu já vou direto ao ponto que a gente vai importar o arquivo, vai normalizar os dados e já vai criar as funções para gerar milhares. Então aqui a gente já vai direto ao ponto. A gente vai importar os pacotes, carregar o arquivo, fazer uma normalização e a gente já vai criar nossas funções para gerar e treinar todos esses modelos preditivos. A gente aqui não vai passar por etapa de análise exploratória, tratamento de dados, análise de outliers, avaliar gráficos, porque tudo isso já tem em outros vídeos. Depois eu deixo para vocês o link na descrição de alguns vídeos bem legais para vocês, onde tem a criação de modelos preditivos bem passo a passo do zero, passando por todas as etapas em detalhes, porque aqui o nosso objetivo é justamente mostrar essas funções para a gente fazer essas combinações de hiperparâmetros com diversos algoritmos para achar o algoritmo que melhor nos ajude. Então vamos lá, eu vou importar os pacotes, aqui eu vou importar o nosso arquivo de dados, aqui vamos ver, só quero mostrar para vocês que o nosso conjunto de dados tem 2.000 registros e 11 variáveis. Claro, a gente vai ter o tempo aqui de processamento no modelo, mas conforme aumenta a quantidade de variáveis, a quantidade de registros, mais tempo demora o nosso treinamento ali de cada modelo preditivo. Aqui tem um conjunto de dados pequeno que é justamente para eu poder mostrar para vocês todas essas funções, toda essa criação de mais de 7.000 modelos preditivos. Mas se a gente for treinar isso com mais dados, vai demorar um pouquinho mais, isso é normal. Então, olha lá, aqui a gente vai ver as informações dos arquivos, tá vendo? A gente vê que tem algumas variáveis como object, eu já mencionei em outros vídeos que a gente precisa fazer a normalização ou a padronização. Aqui a gente não tem valores nulos, a gente não precisa tratar nada, eu já deixei o arquivo bem preparadinho ali. E aqui a gente vai fazer só o one-hot encode daquelas variáveis para convertê-las para número. Aqui a gente vê que está tudo já como numérico, nossas variáveis. Aqui a gente vai separar a variável target e a variável preditora, as variáveis preditoras, né? Então ó, pode ver aqui a gente tem das preditoras. E a gente tem aqui a nossa variável target. Aqui a gente vai fazer a separação de dados de treino e de teste e vamos fazer a normalização. Se você está vendo aqui, está meio perdido, que eu estou passando muito rápido, é justamente pelo que eu comentei no início do vídeo, porque tem tudo isso detalhado em outros vídeos que eu vou deixar o link na descrição. Tá? Então aqui o objetivo é a gente ver agora a criação desses modelos preditivos que a gente vai gerar inúmeras combinações de hiperparâmetros. Aqui eu vou deixar para vocês também, ó, tá vendo? A documentação do Scikit-Learn com os parâmetros de cada modelo que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai começar então a criar os nossos algoritmos e os nossos modelos preditivos. Primeira coisa, a gente vai instanciar aqui o nosso modelo Random Forest Classifier e vamos salvar na variável Random Forest.
Geramos aqui. Aqui, se a gente pegar aqui então o nosso Random Forest e colocar Get Params, a gente consegue obter ali os hiperparâmetros que vêm por padrão. Esses são os hiperparâmetros. Se a gente simplesmente rodar o nosso modelo preditivo e não colocar nada aqui entre parênteses, ele vai assumir esses hiperparâmetros aqui que ele tem como default. Mas no nosso caso, a gente quer fazer combinações de hiperparâmetros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó, valores dos nossos hiperparâmetros, tá? Eu não vou alterar todos, vou alterar alguns, uns mais importantes, mas se você quiser, depois você pode baixar todo esse material e você pode fazer com todos. O processo aqui é o mesmo. Então, ó, por exemplo, a gente vai colocar aqui parâmetros de NEstimator, MaxDef, critério e vai definir aqui um array, tá? Um NP array e vai passar uma lista aqui. Então, ó, a gente está falando, por exemplo, o número de estimators são os números de árvores ali do nosso Random Forest. A gente vai testar com 100, com 150, com 200, com 250, com 300. A gente vai usar o MaxDef ali, vai fazer o teste com 10 e com 20. Aqui, inicialmente, a gente está criando somente as variáveis e atribuindo valores a ela. Aí, depois, a gente vai criar um grid de parâmetros, ou seja, um dicionário. O que é um dicionário? É chave e valor. Então, aqui do lado esquerdo, que é a chave, é o nome do parâmetro. É o nome do parâmetro que são esses parâmetros aqui. Então, olha lá, a gente coloca aqui o nome do parâmetro e aqui a gente passa a nossa variável com o valor. A gente poderia passar direto aqui, ó, em vez de colocar o nome da variável aqui, colocar direto isso aqui, ó, essa linha de código aqui, colocar ela aqui, poderia também. A gente faz isso para o código ficar mais limpo e quando a gente precisar analisar e até fazer isso com outros algoritmos, com outros trabalhos que a gente esteja fazendo, a gente tem o nosso código ali mais clean, fica melhor para o nosso entendimento. Então olha lá, aqui a gente vai colocar aqui o nome dos parâmetros e aqui os valores que a gente já atribuiu aqui em cima nessas variáveis. Depois disso, a gente vai usar o que? O Grid Search CV, que é um outro pacote do Scikit-Learn que ele permite que a gente faça essa combinação de hiperparâmetros. Então a gente importou também o Grid Search CV aqui em cima, tá? A gente pode ver, a gente importou o Grid Search CV aqui, ele já é do próprio Scikit-Learn, ele já tem uma inteligência para fazer toda essa combinação de parâmetros, só que ele espera receber os dados num formato que ele foi desenvolvido assim. Então por isso que a gente tem que passar um dicionário para ele, com chave e valor. Aqui no caso as chaves são os nomes dos parâmetros e os valores que a gente quer fazer esses treinamentos. Então a gente vai passar aqui, ó, tá vendo? A gente vai chamar de novo aqui, ó, criar um objeto chamado Random Forest. Vamos chamar o nosso método Grid Search CV. Vamos passar aqui dentro o Random Forest. Esse Random Forest aqui é esse aqui que a gente já, ó, instanciou aqui, tá vendo? Que é o nosso classificador, tá? Então a gente passou ele aqui, aí a gente passa a vírgula. Qual que é o próximo parâmetro? É o nosso dicionário. Nosso dicionário chama grid parâmetros. Esses dois parâmetros aqui são opcionais. O CV é o que? É o cross validation. A gente colocou CV igual a 3. O que significa isso? Ele faz uma validação cruzada nos dados. Então imagina assim, a gente está passando para ele os nossos dados de treino ali. A gente separou uma amostra dos nossos dados e a gente vai passar para ele um conjunto de dados, 1.500 registros, para fazer o treinamento. Como a gente colocou uma validação cruzada aqui igual a 3, ele vai separar esses 1.500 registros em 3 blocos de 500. Aí ele faz o teste em 500, o treinamento, combinando todos esses hiperparâmetros aqui que a gente passou. Aí depois ele faz o outro teste, combinando os hiperparâmetros no outro bloco que ele separou e faz no terceiro. Depois ele verifica as acurácias disso e como foi a performance desses treinamentos nesses blocos de validação cruzada, para ele achar ali a melhor equação matemática, para ele avaliar se, por exemplo, ele está fazendo um treino numa determinada massa de dados e não está gerando um overfitting, se o modelo não está ficando tendencioso, enviesado. Então, com essa validação cruzada, em resumo é o seguinte, ele separa ali, como a gente passou o número 3, ele separa o nosso conjunto de treino internamente em 3 blocos e vai testar tudo com tudo e depois comparar se as acurácias ficaram próximas, se ficaram semelhantes, se os valores e pesos ali
do modelo preditivo criado se ficou ok, se não deu discrepância, por isso que ele faz essa validação cruzada. É um parâmetro opcional, eu gosto sempre de estar passando porque a gente evita o overfitting, que é o que? O modelo ficar tendencioso. E o número de jobs aqui é o número de processamento paralelo que ele vai estar fazendo tudo isso. Aqui, esse processamento paralelo ele vai usar de acordo com os processadores que você tiver no seu computador. Se você tem, por exemplo, o Core i3, que tem 3 processadores, você tem que colocar aqui igual a 3. Se você tiver um Core i5, que são 5 processadores, você coloca 5 processadores e assim consecutivamente. Então aqui até aqui, ó, a gente só está passando aqui o parâmetro, criando o objeto. Agora aqui a gente vai fazer o que? O treinamento do modelo. Só que esse treinamento, como a gente já passou o Grid Search, então ele vai fazer o que? Ele vai misturar todos esses parâmetros aqui entre si. E vai, a cada combinação de parâmetro, ele treina um modelo e avalia o score. Treina um modelo e avalia o score. Até que ele identifique o melhor hiperparâmetro com o melhor score. E mostre isso pra gente. Então, a gente está simplesmente fazendo o seguinte, a gente vai aqui, ó, mandar ele fazer o treinamento do nosso modelo, a gente vai passar os dados de treino normalizados e a variável target. A variável target, lembrando, não precisa estar normalizada. E aqui a gente vai marcar o início e o final. E depois, a gente vai fazer o quê? A gente pode também salvar os resultados de todos os treinamentos, se a gente quiser ver, com todos os hiperparâmetros. Eu estou colocando aqui esse comando, eu particularmente, assim, a gente não tem muita utilidade usar isso, mas é algo a mais também que eu quis trazer para vocês, porque a gente pode depois visualizar como que foi o score com cada hiperparâmetro. Claro, a gente não vai, aqui ele vai treinar mais de 1000 modelos, só nesse algoritmo, a gente não vai olhar os 1000, né? Mas para a gente saber, ter conhecimento disso, a gente pode fazer isso. E aqui a gente vai dar um resumo. Então, se a gente chamar de novo o nosso objeto lá que tem o nosso classificador e colocar ponto o método best score, ele vai dar pra gente qual foi a melhor acurácia. Aí a gente chama o método best params, ele vai mostrar os melhores parâmetros para aquela melhor acurácia. Aqui a gente vai exibir o tempo e aqui a gente vai exibir a quantidade de treinamentos do modelo, porque olha só, a gente não salvou todos os treinamentos aqui na variável treinos RF, que é um data frame. Se a gente der um shape e colocar o índice 0, o que é o índice 0 do nosso shape, quando a gente chama ali o shape no data frame? São as linhas. Então a gente vai ver a quantidade de treinos, porque cada linha é um treino. E a gente tem a quantidade de modelos treinados. Olha lá, vamos executar isso aqui. Ele está executando. E agora que ele está executando, ele começa a fazer todas essas combinações aqui. Então ele vai testar, ó, com 100 árvores, eu vou testar com esses 2 parâmetros, com esses 2 critérios, com esses 3 outros critérios, com esses 3, aí depois ele pula. Com 150 árvores, eu vou testar com esses 2, com esses 2, com esses 3, e assim consecutivamente, até ele combinar todos esses hiperparâmetros aqui. E aí depois que ele testar tudo isso, ele termina ali e a gente visualiza quais foram os melhores hiperparâmetros, o melhor score e assim por diante. Então olha lá, vamos esperar ele terminar aqui o treinamento. Então agora que ele finalizou todo o treinamento, a gente tem esse resumo. A acurácia, ou seja, a nossa melhor acurácia, foi 78,93%, com os melhores hiperparâmetros que foram esse aqui. O tempo de treinamento de todos esses modelos levou 525 segundos, que dá o que? Em torno de quase 9 minutos. E ele fez quantos treinamentos combinando todos esses hiperparâmetros aqui? Ele fez 1080 treinamentos, ou seja, são 1080 modelos preditivos que ele criou e treinou para achar os melhores hiperparâmetros. Só que aqui a gente só fez com o Randall Forest, a gente vai fazer com os outros algoritmos. E aí, esse resultado, a gente vai salvar num dicionário, pode ver que a gente está criando um outro dicionário aqui, ó, pegando lá os melhores parâmetros, pegando a quantidade de modelos treinados e pegando o melhor score. E a gente vai salvar isso num dicionário e a gente tem aqui o nosso dicionário do Randall Forest. Tá aqui. Por que a gente está fazendo isso? Porque lá no final a gente vai montar uma tabelinha bem resumida que a gente vai bater o olho e vai ver e falar assim, olha, o melhor modelo, o melhor algoritmo é o Randall Forest, é o SVM, porque essa melhor acurácia, porque ele demorou tanto tempo com esses hiperparâmetros. E isso é bom porque a gente pode fazer isso, colocar tudo o que eu vou mostrar para vocês, a gente pode colocar
deixar processando, vamos supor que a gente esteja fazendo um trabalho para algum cliente ou no nosso trabalho mesmo, na empresa que a gente trabalha. A gente deixa isso rodando, porque com o volume de dados maior vai demorar, a gente coloca para rodar, vamos supor, à noite, vai dormir, descansa, no dia seguinte a gente já tem ali tudo treinado, os nossos modelos treinados, a gente já sabe qual que é o melhor hiperparâmetro que a gente tem que fazer, qual que é o melhor algoritmo que a gente vai precisar usar, qual vai ser o melhor score. E isso ajuda demais porque a gente treina mais de 7.000 modelos preditivos e consegue fazer uma combinação de hiperparâmetros que vai trazer um resultado muito bom para nós. E agora vamos fazer o mesmo procedimento com o algoritmo do SVM, que é o Support Vector Machine. Mas antes da gente entrar agora aqui no próximo algoritmo que a gente vai treinar, quero te dizer o seguinte: se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago os vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e ainda disponibilizo todos esses códigos fontes. E eu creio que isso pode te ajudar bastante. Então vale a pena, se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro dos vídeos novos. E vamos voltar aqui agora, vamos fazer com o SVM. O SVM é da mesma forma, só que a gente muda o quê? Os hiperparâmetros, porque cada algoritmo tem os seus hiperparâmetros diferentes, mas a gente vai instanciar o nosso algoritmo que a gente já importou lá com os pacotes, a gente vai chamar aqui o modelo, vamos chamar ele aqui. A gente poderia também pôr, para facilitar, modelo SVM, por exemplo. A gente coloca modelo SVM aqui, olha os hiperparâmetros que ele tem por padrão, e aqui a gente vai mudar os hiperparâmetros. Aqui a gente vai usar só alguns desses hiperparâmetros, e eu quis trazer dessa forma aqui, ó, pode ver que a gente já está passando direto aqui um dicionário de dados, só que não é um array, é uma lista. O Grid Search, ele espera receber os parâmetros em array ou em lista. Das duas formas vai funcionar. Eu quis trazer aqui, ó, eu trouxe como array. Eu converti tudo para um array. Aqui eu estou trazendo direto como lista e já criando direto o dicionário, sem criar variáveis para os parâmetros. É uma outra forma de fazer. Eu quis trazer para vocês de um jeito diferente. E aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem que é mais prático no seu dia a dia. Exibe os resultados e salva no dicionário. Eu vou executar, porque o passo a passo ali, o procedimento, eu não vou explicar tudo de novo em detalhes para não ficar redundante. Os algoritmos do Random Forest e do SVM, por eles serem um algoritmo muito mais preciso, muito mais parrudo que os outros, eles demoram um pouco mais no treinamento do que o KNN, do que o de regressão logística, do que o Naive Bayes. Por quê? Porque eles têm uma série de hiperparâmetros e de combinações mesmo que eles utilizam para fazer. Então, sempre quando você estiver utilizando o Random Forest e o SVM, só saiba disso, tá? Que eles demoram um pouquinho mais, mas isso é normal porque é do próprio algoritmo dele, porque ele é pesado mesmo. Agora que ele já finalizou todo o treinamento, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Ele teve uma acurácia de 75%, com esses parâmetros aqui que foram os melhores hiperparâmetros. Ele teve um tempo de treinamento ali em algo em torno de 179 segundos, que dá 3 minutos mais ou menos. E ele criou e treinou 1.536 modelos preditivos com o SVM. E aqui a gente salva num dicionário. Olha lá, que é justamente no final vocês vão ver como vai ser a nossa tabela resumo ali com todos os modelos, hiperparâmetros. Vocês vão ver que vai ser um negócio sensacional. E agora a gente vai fazer para os outros. E aqui é o mesmo procedimento, só que a gente vai fazer o quê? Vai instanciar aqui, ó, vai colocar na variável NB, no objeto NB, vamos chamar o Categorical NB, que é o modelo de classificação do Naive Bayes, que a gente já importou lá em cima com os nossos pacotes. Aqui a gente vê os parâmetros que vem por default, tá vendo? Ele só tem 4 parâmetros. E aqui a gente passa aqui a nossa combinação de parâmetros, chama o Grid Search, vai mandar treinar o modelo e ver os resultados e salvar no dicionário. O procedimento é o mesmo. Olha lá, vamos executar. Aqui ele já treinou tudo e olha lá. Ele treinou 1.274 modelos, demorou 7 segundos com esses hiperparâmetros e ele teve uma acurácia de 53%. A gente já consegue observar aqui, o Naive Bayes já não é melhor que o Random Forest e nem que o SVM para esse conjunto de dados, para esse tipo de trabalho.
Isso muda de acordo com o conjunto de dados que a gente tem. Então olha lá, vamos gerar um dicionário. Nosso dicionário do Naive Bayes está aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o KNN. Olha lá, vamos fazer todo o treino aqui com os parâmetros do KNN. Ele já está executando. Aqui ele já executou também. Então olha lá, ele teve uma acurácia de 74%. Com esses melhores hiperparâmetros, demorou 22 segundos e criou e treinou 1144 modelos preditivos. Agora a gente gera um dicionário, visualiza o nosso dicionário aqui com os resultados e vamos aqui agora para o nosso algoritmo de regressão logística. Não se deixe enganar. O nome do algoritmo chama regressão logística, mas é um algoritmo de classificação. É diferente do que um algoritmo de regressão. O nome chama regressão logística, mas a regressão logística é um tipo de algoritmo para classificação. Da mesma forma aqui, ó, chamar o nosso classificador, vamos ver os hiperparâmetros que vem por padrão. Tá vendo? Esse daqui já tem mais hiperparâmetros, mas a gente vai mexer só com esses. Então aqui a gente está criando os nossos parâmetros que a gente vai combinar. Aqui gerando o nosso dicionário, igual da mesma forma que os anteriores. A gente vai passar aqui o grid search com os parâmetros. Vamos fazer o treinamento aqui e vamos exibir os melhores resultados. Colocamos já aqui para fazer todo o treinamento. Vamos ver quantos resultados ele vai dar para a gente, qual vai ser a acurácia dele. Prontinho, ele já finalizou aqui os treinamentos. Então, ó, ele deu aqui pra gente a melhor acurácia desse daqui foi 66%. Com esses hiperparâmetros, ele demorou ali quase 12 segundos e ele criou e treinou 2.400 modelos preditivos. E agora que a gente vai gerar o dicionário com os resultados, vamos exibir aqui, olha lá. E agora aqui a gente monta a nossa tabelinha final para a gente avaliar. Imagina que tudo isso aqui, ó, a gente foi lá e deixou rodando a noite inteira. No dia seguinte a gente quer ver só o resumo ali de todo o treinamento que ele fez, hiperparâmetros, de todos os algoritmos. A gente simplesmente agora vai converter cada dicionário que a gente montou para um data frame e vai exibir. Então aqui simplesmente a gente tem, ó, um dicionário, tá? Aqui a gente está colocando como chave o nome aqui, ó, Random Forest. Aí a gente vai pegar esse dicionário que está na variável modelo RF, que é o nosso dicionário do Random Forest, vai converter para uma série e vai passar aqui. Isso também com os outros, com o SVM, com o Naive Bayes, com o KNN e com a regressão logística. E depois a gente converte para um data frame. Olha lá, vamos executar aqui. Pronto. E agora vamos ver a cereja do bolo, o nosso resumo. Prontinho. Então olha lá, a gente fez, tá vendo? Todos esses treinamentos com esses 5 algoritmos diferentes. Então olha lá, aqui se a gente somar todos os modelos preditivos que a gente criou e treinou, dá 7.434 modelos preditivos. Aqui, ó, aqui a gente tem de cada um. O total foram 7.434 modelos preditivos fazendo diversas combinações de hiperparâmetros. Isso é fantástico, fala a verdade, porque imagina se a gente tivesse que fazer um a um na mão. Daria para fazer? Não daria, humanamente impossível. Só com a força mesmo da programação, juntando com as bibliotecas do Scikit-Learn, que é uma ferramenta fantástica. Olha lá, então a gente tem aqui, ó, para o Random Forest, os melhores hiperparâmetros, para o SVM, os melhores hiperparâmetros e assim por diante. Os números de modelo treinados, resuminho aqui para cada algoritmo nosso, tá vendo que a gente treinou, e o melhor score de cada um. Então aqui, ó, a gente já consegue observar que o melhor algoritmo foi qual? Foi o Random Forest, porque ele teve a acurácia maior de 78,93, ou seja, quase 79% de acurácia. Foi melhor, o segundo melhor no caso é o SVM, tá vendo? Depois vem o KNN, depois vem o de regressão logística e por último o Naive Bayes. Então aqui a gente tem um resumo e agora a gente sabe que agora a gente vai realmente fazer o treinamento e vamos testar ali todos os nossos dados e vamos criar o nosso modelo preditivo e pôr em produção. Então a gente vai usar o Random Forest com esses hiperparâmetros que foram os melhores. E aí você não vai treinar 1080 de novo. Simplesmente a gente chama aqui o Random Forest e aqui em parênteses coloca aqueles hiperparâmetros aqui. E aí manda treinar. Treinou, faz a validação em dados de teste e bota em produção. Viu só que bacana, que útil, que funcional que são esses comandos e essas funções? E aqui eu quis trazer para você esse vídeo bem objetivo, mostrando tudo sobre essa combinação de hiperparâmetros.
E aí eu vou deixar para vocês como indicação aqui nessa tela final alguns vídeos de modelos preditivos passo a passo criando do zero, desde a coleta de dados, tratamento de dados, normalização, vídeo também explicando sobre o que é normalização, padronização de dados. Vale a pena dar uma olhada porque é um conteúdo bem detalhado, passo a passo, creio que pode te ajudar bastante. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.